Olá! Sabe, para um líder, saber se comunicar é muito, mas muito mais do que só falar. É a base de tudo, sabe? É como se constrói equipes fortes, equipes de confiança, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando nas ideias do livro Você, Governante. Vamos descobrir juntos como transformar a comunicação numa ferramenta de liderança, e uma ferramenta poderosa. Tá, olha só essa frase. Vamos parar um pouquinho e pensar nela. Porque essa ideia aqui, ela é o pilar de tudo que a gente vai ver hoje. Ela vira o jogo completamente sobre o que a gente pensa que é liderar, né? Deixa de ser só sobre, sei lá, dar ordens e passa a ser sobre criar conexões de verdade. E isso, gente, só acontece quando a gente ouve e entende o outro lado. De verdade mesmo. Então, o verdadeiro segredo, o pulo do gato que o livro traz, é este. Não é só sobre o que se fala, mas principalmente sobre como se escuta. Um bom líder não é só um transmissor de ideias, sabe? A liderança de verdade está em sacar as necessidades da equipe e em responder com empatia. É transformar a comunicação numa avenida de mão dupla, onde todo mundo tem voz. E aqui está o ponto central da coisa toda. Comunicação empática. Isso não é uma coisa passiva, de jeito nenhum. É um processo ativo, super ativo. Pensa assim. Primeiro, a gente se esforça para entender de verdade o que está pegando com a equipe. E só depois a gente responde de um jeito que ajuda, que constrói. É uma decisão, sabe? Uma escolha de se conectar num nível muito mais profundo. Ok, legal, a gente entendeu o conceito, mas como é que a gente faz isso na prática, no dia a dia? Bem, agora a gente vai abrir a caixa de ferramentas do líder. O livro nos dá 3 técnicas super práticas para a gente desenvolver essa habilidade. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Então vamos lá. Primeira ferramenta. E essa aqui já começa com algo que a gente às vezes esquece. Boa parte do que a gente comunica não sai pela boca. É isso mesmo. O que o nosso corpo fala muitas vezes grita mais alto do que qualquer palavra. E olha só como isso fica claro aqui. De um lado, o que a gente diz, as palavras. Do outro, o que a gente mostra, gestos, expressão, postura. O livro deixa bem claro que essa segunda parte, a linguagem corporal, muitas vezes tem um peso enorme, até maior do que as palavras. Um simples gesto pode reforçar tudo o que foi dito ou pode destruir a mensagem por completo. É impressionante, né? Beleza, vamos para a segunda ferramenta. E essa aqui é sobre mudar a estratégia na hora de conversar. A ideia é parar de fazer perguntas que terminam com um sim ou não e começar a fazer perguntas que abrem a porta para uma conversa de verdade. Olha que interessante essa comparação. Uma pequena mudança na forma de perguntar já muda completamente o jogo. Em vez de só checar uma tarefa, como terminou o relatório, a gente convida a pessoa a pensar junto. O que se está achando do andamento do relatório? A gente sai de uma checagem e entra num diálogo. E é aí que surgem as ideias. É aí que a gente entende que a outra pessoa está pensando. E chegamos na terceira e última ferramenta, o feedback, uma palavra que às vezes dá até um arrepio, né? Mas a proposta aqui é justamente o contrário. É enxergar o feedback não como uma crítica, mas como uma peça fundamental para o crescimento de todo mundo. O livro é super direto nesse ponto. O objetivo número 1 tem que ser ajudar, e não criticar por criticar. Para isso, tem que ser respeitoso, tem que ser específico, e o foco tem que ser sempre no crescimento, na melhoria. A intenção por trás tem que ser genuína, sabe? De querer construir junto, e nunca, jamais, de diminuir a outra pessoa. É sobre ajudar a crescer, não sobre julgar. Certo, vimos as 3 ferramentas. Mas para que tudo isso? Qual é o grande objetivo? Bom, agora a gente junta todas as peças. O objetivo final de usar tudo isso é construir a coisa mais importante de todas: confiança. É criar um ambiente onde as pessoas se sintam seguras, à vontade para dar ideias, para crescer. Então, fica a grande pergunta, né? Como é que um líder consegue fortalecer a confiança da equipe de verdade? A resposta está exatamente nessas ferramentas que a gente acabou de ver. Confiança não é mágica, não aparece do dia para a noite. Ela é construída, tijolinho por tijolinho, conversa por conversa. E a resposta está aqui, bem clara. É a aplicação constante daquelas 3 ferramentas. Dominar a comunicação que não é falada, fazer as perguntas certas, aquelas que abrem o diálogo, e saber dar um feedback que constrói. Cada uma dessas atitudes é um sinal de respeito, de interesse genuíno e de compromisso com o time. São os blocos que constroem a confiança. E para fechar o espírito de tudo isso que a gente conversou, o livro traz essa citação.
temperada com sal, eu acho essa imagem fantástica. A ideia é que a nossa comunicação precisa ter substância, precisa ter cuidado, precisa ser agradável. Mostra que cada palavra, cada gesto, cada interação, tudo isso importa, e muito. E a gente termina com essa reflexão, uma provocação, na verdade. Liderar com empatia não é só mais uma técnica, né? É uma mudança de mentalidade, uma transformação no jeito de se conectar com as pessoas, de inspirar. A questão que fica, então, é: por onde cada um de nós pode começar essa jornada?